Graça e paz. Nós estamos vivendo hoje um tempo de frieza relacional, de distanciamento. Há um medo generalizado de pessoas, há um medo que está por trás de todo o sistema que governa o mundo. Quando a gente chega num ônibus, você senta e todas as pessoas vão ocupando os lugares que ela possa ficar sozinha. Depois os outros vão chegando e sentando do lado porque não tem outro lugar. E essa é uma característica do isolamento que tem dominado o mundo em geral. Eu estava apresentando um pouco para a Rebeca um vídeo que eu recebi sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos de uns meses para cá. É um projeto de 14 a 16 destituir Deus de todos os sistemas. O presidente Obama está fazendo um discurso há 2 meses atrás, em que ele repete as palavras do presidente Abraham Lincoln. Ele disse: essa nação vai ter um avivamento. Abraham Lincoln disse: debaixo de Deus, essa nação vai ter um avivamento. E ele retira as mesmas palavras, ele usa do Abraham Lincoln, mas tira a palavra Deus. Ele diz: nós teremos um avivamento do povo, pelo povo e para o povo. Mas retira Deus. E não só nas escolas, mas em todo o sistema, Deus está sendo descartado. É um nome que não leva mais crédito. E o projeto é que isto aconteça até o final de 2016. Nós precisamos ter algumas coisas para a gente pensar hoje aqui. Vou pedir para você colocar o texto de Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos começar no versículo 9. Os últimos discursos de Moisés para o povo. Moisés já velhinho, ele estava falando para o povo de Israel a respeito de que ia acontecer, algumas coisas que iam acontecer naquele período. O capítulo 28 de Deuteronômio, por exemplo, ele pega a história de Israel toda até os nossos dias. É um capítulo que ele vai contar o que ia acontecer, ele dá detalhes sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 e até acontecer quando florescesse a figueira. E a figueira floresceu no ano de 1948. No dia 19 de abril de 48, maio de 48, nós temos aí o início de Israel. E no ano 2018, nós teremos 70 anos de Israel. E lembre-se que uma geração é 70 anos. A vida de um homem é 70. Quem vai a 80 é canseiro e enfada, e os que vão mais para frente um pouquinho é mais cansaço e mais enfado ainda. Mas uma geração é 70 anos e possivelmente nós tenhamos boas surpresas até o ano 2018. Muito boas surpresas. O Bernardo vai colocar dentro de poucos dias no site da igreja a mensagem de um pregador da Austrália. Ele fala com muita clareza a respeito dos 8 sinais até 2018, com muita propriedade, os sinais do céu. Jesus disse assim: vocês quando virem algumas coisas acontecendo, levantem a cabeça de vocês e vejam que a redenção de vocês está se aproximando. Nós chegamos ao tempo em que
o Deus dos vossos pais será desprezado. É o tempo em que Deus não vai mais ser cogitação. E isto não vai ser para amanhã, para daqui um século, não. É coisa para agora, para perto, e é você preparar. Mas nós, pelo menos eu sou da teoria de Lutero. Lutero disse assim: se Jesus viesse amanhã, Lutero, o que você faria? Ele disse: eu olharia para um lado e para o outro para ver se não tinha ninguém que eu estou devendo. Eu quero pagar minhas contas. Eu olharia para um lado e para o outro e viria se não havia ninguém que eu deixei de falar do Evangelho. E eu plantaria uma macieira. E a pessoa então ficou meio perplexa, disse: puxa vida, pagar as contas e pregar o Evangelho é razoável, porque você está sabendo que ele vai voltar amanhã. Ele disse: exatamente por isso. Porque nós não sabemos se ele vai voltar amanhã. Ninguém vai saber se ele vai voltar amanhã. Eu vou plantar macieira, porque se ele não voltar, daqui 3 anos eu vou comer maçã. George Whitefield, um pregador inglês, ele dizia o seguinte: eu prego hoje como se fosse meu último sermão. Como se eu não tivesse oportunidade de falar mais de Jesus amanhã. Isso foi em 1700. Aí você diz assim: mas Jesus não voltou. Uma das características do tempo do fim é que eles vão dizer assim: mas desde antigamente que se esperam e ele não veio. Essa é uma característica que nós precisamos analisar. Então vamos olhar isso aqui. Não vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor, mas sobre essa questão. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Deus tem um gosto por gente. Ele teve tanto gosto por gente que ele virou gente. Não precisava, mas ele se tornou homem. E ele disse: Jacó é a parte da sua herança. Alguns intérpretes dizem: Jacó é parte da sua herança, porque a herança do Senhor, ela é dividida em 5 grupos de pessoas. Os que foram salvos até o dilúvio, os que foram salvos do dilúvio até Jesus Cristo, os que foram salvos de Jesus Cristo até a sua segunda vinda, os que serão salvos dentro do período da grande tribulação. Aí vocês já vão ver que eu disse uma coisa que eu creio, que parte da igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Parte da igreja, não a igreja toda. Depois vocês leiam as 7 cartas e encontrem essas verdades. Se elas estiverem, se não for assim, vocês me ajudem a ver, porque eu gostaria de ver melhor. Mas Filadélfia, com certeza, ele diz que ela não provará do momento pesado que virá sobre todo o mundo. E o outro grupo que será salvo é no milênio. O Senhor salvará e formará uma cidade chamada a noiva. A noiva de Cristo não é esta igreja do período de Jesus até o arrebatamento, mas toda a igreja de Abel até o último que será salvo no milênio. Esta é a grande congregação, é a assembleia que formará Sião, todos os salvos de Deus em todos os tempos. Este povo de Deus, aqui é a parte de sua herança. Vamos para o verso seguinte, verso 10. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Deus foi pegando aquele povo e cuidando,
trazendo para a sua intimidade. Vamos mais para o verso 11. Como águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendendo as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Vocês já viram como é que a águia faz com os filhotes? Normalmente uma águia põe 2 ovos, Caim e Abel. O mais fraco, ele é morto pelo mais forte. O Caim sempre mata o Abel. Depois de um certo tempo, a águia faz o ninho em cima de espinhos. E ela arranca suas penas e protege aqueles espinhos antes de fazer o ninho. Põe os ovos e é num penhasco, num buraco lá, é bem distante. Ela faz ali e ali ela choca, os filhos nascem, ela cuida deles, traz comida. O Caim mata o Abel. Depois o Caim fica lá batendo, começando a crescer, batendo as asas, mas ele não voa. Está na beira do penhasco. Ela vem e empurra ele. Numa certa hora ela diz vai embora. Mas ela voeja sobre os seus filhotes e estendendo as asas, depois de baixo, quando ela vê que o filhote vai cair, ela segura ele, leva mais para cima. E ela faz um trabalho muito bonito. Tomando-os, os leva sobre elas, sobre as suas asas. Deus está mostrando como é que ele ia fazer com o seu povo. Continua. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Era só o Senhor e o seu povo. Ele ia conduzindo. Versículo 12, 13. Ele o fez, o seu povo, cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e azeite de duras pederneiras. Uma terra que parecia assim não ter nada, Deus foi fazendo as coisas surgirem e foi caminhando com o povo e dando bênçãos e dando bênçãos. E aí o verso 14: coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com os mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e o mosto. Só coisa boa, comida de primeira, fartura. O que aconteceu com essa turma? Olha o verso 15. Aí o perigo. Verso 15. Engordou-se o meu amado e deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Qual é o grande perigo no povo de Deus? É gordura. Quando fica gordo, fica nédio. Essa é uma palavra, não é nerd, nem nécio, ainda que possa ficar nécio também, mas é nédio, é gordo, forte, troncudo, fez halterofilismo, ficou forte. Essa é a palavra que nós temos que analisar. O perigo da força, o período da capacidade, do talento, do poder, do dinheiro, da saúde, o perigo de você ser forte
e abandonar o Deus que o fez. A prosperidade é pior do que a falência. Porque na prosperidade nós achamos que temos a capacidade de dirigir e de fazer as coisas do jeito que a gente acha que deve ser feito. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, verso 11, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, e vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, 12, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O perigo de fartura, de conhecimento, de prosperidade é o perigo de nós nos esquecermos de Deus. Tenho tudo. É a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós vivemos. De nada tenho falta. Sou rico e abastado. Não precisa. Onde é que estava Jesus na igreja de Laodiceia? Quem bate a porta, está dentro ou está fora? Está fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Onde é que está Jesus na igreja do século 21? Fala-se no nome dele. Faz-se milagres em nome dele. Profetiza-se em nome dele, mas onde é que está ele? Glênio, mas isso... Bem, eu tenho umas historinhas que eu selecionei aqui do livro A Janela Mais Ampla para ler para vocês. São histórias. A Janela Mais Ampla, de Verne Fronk. Ele é um pastor já velhinho, mora nos Estados Unidos. Ele, alguns anos atrás, comprou uma casa em que morou um casal por mais de 60 anos nessa casa. E eles tinham uma parede que dava para o vale, para o lugar mais bonito da região. E era uma parede cega. Parede cega é que não tem janela, não tem. Quando ele comprou a casa, ele chamou um construtor, mandou fazer uma parede de 2,70 metros por 1,50. De vidro, um janelaço. E ele disse assim: como é que aquele casal morou 60 anos naquela casa e não teve essa ideia de abrir essa janela para ver o lugar mais lindo da região?
Às vezes nós somos assim, nós vivemos dentro da nossa tradição e ficamos presos, enclausurados e não vemos as belezas que Deus tem para nós. A gente faz sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, coisa assim. Tá bom. E aí esse desconhecimento é responsável por uma falta de perspectiva do que Deus tem para conosco. Eu quero ler primeiro, são 3 historinhas. A primeira história é a do evangelista Ken Gaub. Ele estava refletindo enquanto viajava com a sua família no seu trailer. Deus, algumas vezes eu pergunto se o Senhor sabe onde eu estou. O Senhor tem noção o que eu estou fazendo? O Senhor sabe, por acaso, onde eu estou? Ele estava refletindo sobre esse assunto. Então, uma melancolia, uma autocompaixão obscureceu a minha mente. Agarrei-me firmemente ao volante, olhando fixamente adiante do veículo. Minha fé parecia esgotada de tanto ministrar para as outras pessoas. E eu mesmo estava sem uma relação profunda com Deus. Senhor, até mesmo um pregador precisa saber que tu preocupas com ele de vez em quando. O Senhor sabe o que eu estou fazendo agora? O Senhor tem noção onde eu estou? Pai, vamos comer pizza. Despertei-me da minha introspecção com a voz do meu filho mais novo, Dan. Minha filha Becky e Bárbara, minha esposa, concordaram, vamos comer pizza. Foi uma longa jornada e já estávamos passando da hora de comer. Saímos da estrada I-75 e entramos na rodovia 741, ao sul de Dayton, Ohio. Placas luminosas, coloridas, nos davam boas-vindas. Havia uma grande opção de restaurante fast food. Ouvi suspiros aliviados quando avistamos uma pizzaria. Uau! Pizza! Enquanto eu manobrava o trailer no estacionamento, Dan e Becky imploravam para sair do veículo e correr para a pizzaria. Bárbara desceu do trailer e ficou esperando por mim. Eu tinha um olhar fixo. Ken, você não vem? Perguntou. Não estou com tanta fome, respondi. Pode ir com as crianças. Preciso esticar as minhas pernas e relaxar um pouco. Retornei à sala de estar do trailer, sentei-me com os braços cruzados atrás da cabeça, encostei-me para pensar um pouco. Que lindo dia! Pensava eu, vislumbrando pela janela, acho que preciso tomar um ar puro. Saí, fechei a porta do trailer, olhando à volta e vi uma padaria no final da rua. Vou comprar alguma coisa para beber. Comprei um refrigerante e caminhei calmamente em direção ao trailer. Um telefone tocava insistentemente em algum lugar da rua, perturbando minha melancolia. O som vinha de um telefone público, num posto de gasolina da esquina. O telefone continuava tocando enquanto eu me aproximava. Parei para observar se alguém atenderia o chamado. O tráfego intenso deve ter impedido o funcionário do posto de ouvir o telefone, pois continuava a atender os clientes e o telefone tocando. Por que ninguém atende esse telefone? O barulho continuava.
Imaginei que poderia ser um chamado importante. E se fosse uma emergência? Continuei em direção ao trailer. Contudo, minha curiosidade venceu minha indiferença. Entrei na cabine e atendi o telefone. Alô? Disse de maneira desinteressada enquanto tomava o refrigerante. A telefonista resmungou: interurbano para Ken Galb. Interurbano para Ken Galb. É o dito cujo. Arregalei os olhos e quase engasguei com um pedacinho de gelo da bebida. Engolindo a seco, disse: você está louca. Mesmo sabendo que não era a forma adequada de falar com uma telefonista. E acrescentei: não pode ser. Eu estava andando pela rua sem perturbar ninguém quando de repente o telefone começa a tocar. A telefonista ignorou minha explicação simplória e perguntou mais uma vez: Ken Galb? Chamado interurbano para ele. Fiz uma pausa no meu discurso e finalmente respondi: sim, é ele em pessoa. Procurando uma explicação para o que estava acontecendo, concluí: já sei, estou sendo observado por alguma câmera escondida. E procurava pela câmera enquanto arrumava o meu cabelo. Queria melhor aparência diante dos milhares de espectadores. Passei por o outro lado de fora da cabine e olhei rapidamente em todas as direções, quase arrebentando o fio do telefone de tanto esticá-lo. Não achei câmera nenhuma escondida. A telefonista impaciente interrompeu-me de novo: chamado interurbano para Ken Galb. Ele está? Meio atônito e tremendo, respondi: como é possível? Como você me encontrou? Eu só estava andando pela rua. O telefone público começou a tocar e eu decidi atender. Minha voz ficava cada vez mais alta com a exaltação. Atendi por acaso. Você não está falando sério. Não é possível. Bem, respondeu ela, o senhor Galb encontra-se ou não? O tom da voz mostrava que a sua paciência chegou ao fim. Respondi: sim, sou eu. Ela não se convenceu e continuou: tem certeza? Ainda confuso e num tom de brincadeira, respondi: até onde eu sei, sou eu. Outra voz então entrou na linha: é ele, telefonista, é ele, tenho certeza que é ele. Perplexo, vi que uma voz estranha me identificou e exclamou: Ken Galb, me chamo Millie e sou de Harrisburg, Pensilvânia. Você não me conhece, mas estou desesperada. Por favor, me ajude. Em que posso ajudá-la, senhora? Ela começou a chorar. Aguardei uns instantes até que se recuperasse para prosseguir. Estou à beira de cometer um suicídio e acabo de escrever um bilhete. Comecei a chorar e disse a Deus que não queria me matar. De repente lembrei-me de tê-lo visto na TV e imaginei que, se ao menos eu falasse com o Senhor, talvez pudesse me ajudar. Sabia que seria impossível localizá-lo, além de não conhecer ninguém que pudesse me ajudar a fazê-lo. Continuei escrevendo o bilhete sobre o meu suicídio, já que não encontrava solução para a minha situação. Escrevi uns números que vieram à minha mente e os anotei. Naquele instante ela começou a chorar novamente e eu orava silenciosamente pedindo sabedoria para ajudá-la. Ela continuou:
Olhei os números e pensei, não seria maravilhoso se por um milagre vindo de Deus, Ele me desse o número do telefone do Ken? Decidi então discar o número e fazer a ligação. Concluí que valia a pena tentar. E valeu. Não consigo acreditar que estou falando com o senhor. Você está no seu escritório na Califórnia? Respondi, madame, não tenho nenhum escritório na Califórnia. Meu escritório é em Yakin, Washington. Surpresa, ela perguntou, sério? Então, onde o senhor está? Você não sabe? Foi minha resposta. Foi você quem fez a ligação? Ela explicou, eu nem mesmo sei para qual DDD estou ligando. Simplesmente disquei o número que estava no papel. Madame, a senhora não vai acreditar nisso, mas estou numa cabine telefônica perto de Dayton, Ohio. É mesmo? O que você está fazendo aí? Respondi brincando. Bem, estou atendendo o seu telefonema. O telefone tocou enquanto eu estava passando por perto. Ciente de que este encontro telefônico só poderia ter sido arranjado por Deus, comecei a aconselhá-la. A presença do Espírito Santo inundou a cabine telefônica, dando-me palavras de sabedoria que eu não tinha, muito além da minha capacidade, enquanto ela me falava do seu desespero e das suas frustrações. Em questões de segundo, Millie orou reconhecendo que era uma pecadora e encontrou o único que poderia tirá-la daquela situação. Saí da cabine com uma clara percepção sobre o interesse do nosso Pai com cada um dos seus filhos. Fiquei maravilhado enquanto considerava a remota probabilidade daquilo ter acontecido por acaso. 1 milhão de números telefônicos em infinitas combinações possíveis. Somente um Deus onisciente poderia ter feito com que aquela mulher ligasse para o número de telefone daquela cabine naquele exato momento. Millie precisava de uma resposta de Deus para a sua angústia. E Ken Galb precisava saber que Deus sabia de tudo. Que Deus é o seu. Que Deus é o meu. Estamos gordos. Estamos nédios. Estamos desprezando o Deus que sabe de detalhes. Jesus disse, vocês erram por 2 razões só. Quais são as 2 razões? Vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu sei que aqui está todo o meu problema. É falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Mais uma outra historinha. Essa é a primeira. A segunda história. Não creio em Deus.
Botmani conta essa história bem interessante. Participei de uma campanha evangelística numa universidade ao sul da China. Encontrei um velho amigo, um colega de escola. Ele havia estudado nos Estados Unidos por um tempo e foi trabalhar na universidade como professor de psicologia. Contou-me que havia chegado a uma conclusão quanto à questão religião cristã e tinha o hábito de dizer aos seus alunos que era possível explicar as tão acaloradas conversões num ambiente puramente psicológico. Posso dizer claramente que essas conversões são fenômenos psicológicos. Antes da campanha começar, fiz-lhe uma breve visita e compartilhei acerca de Cristo para ele. Ele me ouviu por um tempo, então sorriu gentilmente e me disse: Ni, não é boa a ideia pregar para mim. Não creio que Deus exista. Mesmo não acreditando em Deus, disse: ore. Precipitei a dizer: você descobrirá algo. Orar? Disse ele rindo. Eu? Nem mesmo acredito em Deus. Como seria possível orar? Prossegui. Mesmo que não consiga encontrar uma escada que te leve até Deus, isso não muda o fato de ele ter descido para encontrá-lo. Portanto, você deve orar. Ele riu novamente, mas continuei insistindo para que ele orasse. E tem uma oração que você consegue fazer, expliquei. Diga: Deus, se não existir algum Deus, minha oração será inútil e terei orado em vão. Se porém houver um Deus, então que de alguma forma eu possa conhecê-lo. Ele riu novamente. E ele: que ligação desse Deus hipotético com Jesus Cristo? Onde está o cristianismo? Onde ele se enquadra com tudo isso? Aconselhei que acrescentasse uma frase em sua oração, na qual pedisse a Deus que também lhe revelasse isto. Reafirmei que não estava pedindo que admitisse a existência de Deus, nem pedi que admitisse coisa alguma. Pedi-lhe somente uma coisa: se você puder, seja sincero. Que o seu coração fale o que a sua oração disser. Não deveria ser uma mera repetição de palavras. Eu não tinha certeza se havia conseguido algum resultado. Antes de ir, deixei uma Bíblia com ele. No dia seguinte, ao final da primeira reunião da minha campanha, pedi a todos que haviam sido encontrados pelo Senhor Jesus que se levantassem. O primeiro a se levantar foi aquele catedrático. Mais tarde fui até ele e perguntei:
Aconteceu alguma coisa? Muitas. Agora eu sou salvo. Mas o que aconteceu? Após você sair, peguei a Bíblia que você me deu e abri no Evangelho de João. Passei a observar atentamente as seguintes palavras. No dia seguinte, no outro dia, no dia seguinte, pensei comigo mesmo, esse autor sabe o que está falando. Era como se fosse um diário. Depois pensei no que me dissera. Tentei ver se não era uma armadilha sua. Você poderia estar tentando me iludir de alguma forma. Continuei, ponto por ponto, até que não consegui perceber nenhuma falha. Tudo se encaixava perfeitamente. Concluí então que não custava tentar orar da maneira que você me sugeriu. Foi quando um pensamento súbito me ocorreu. E se Deus de fato existir? Eu não creio que Ele exista, mas como me posicionarei? Já havia falado aos meus alunos que religião, na verdade, não existe apenas explicações psicológicas para tudo. Será que estaria disposto a admitir que eu estava errado todo esse tempo? Ponderei essas questões cuidadosamente, mas senti que deveria ser honesto com relação a elas. Concluí que, se Deus realmente existisse, eu seria um tolo se não acreditasse nele. Ajoelhei-me e orei. Aquela oração. Enquanto eu orava, percebi de um modo sobrenatural que Deus existia. Não posso explicar com simples palavras. Simplesmente eu soube. Lembrei-me do Evangelho de João que havia lido e de como ele parecia um testemunho ocular. Se as coisas ocorreram de fato, como estão relatadas ali, Jesus era o Filho de Deus e eu, portanto, estava salvo por Jesus. Muito lógico e muito simples. Terceira história. Vou saltar essa, vou para outra. São centenas de histórias que abrem a janela mais ampla. Se você quiser viver na sua vidinha medíocre, de ciência e deste mundo, viva. Eu quero me surpreender com um Deus que é mais do que a lógica do Hubble, de um telescópio, que não sabe explicar o que está fazendo o ISON. Vocês já ouviram falar nesse sujeito? Já? Ele está passando aqui, dia 28 ele está passando, já está sendo visto. É um meteoro, não, é um cometa. Não comenta que eu falei que era meteoro. É um cometa. O tamanho da cabeça do cometa é do tamanho da Terra. A cauda dele é 13 vezes maior que a Terra. Ele está passando dia 28 mais próximo do Sol e dia 26 de dezembro ele vai passar bem pertinho da Terra, a 0,12 AU da Terra. O que é um AU? É a distância da Terra ao Sol. Uma unidade astronômica.
É só o 0,12. É pertinho. Só que dentro do universo é grande. E quando ele passar, a probabilidade é de uma profecia do profeta Isaías acontecer. A terra vai cambalear como bêbado. No mínimo, os nossos iPhones e telefones tenham um piripaque. Não estou falando nada que a NASA não esteja falando. Só que eles não estão deixando as notícias saírem porque eles estão com medo do pânico. Eu tenho um Deus que deixa a gente gorda e que esses gordos ficam valentes, mas esses valentes não têm força para sustentar na hora que tremer. Enquanto viajava pelo interior do país, falando em reuniões de evangelismo, um pregador parou num restaurante para jantar. Uma garota de uns 15 anos de idade o atendeu e o levou à mesa. Era costume do pregador, ao encontrar uma nova pessoa, falar do caminho de Deus e sobre a sua palavra que pudesse ajudar alguém. Naquela noite, antes de sair do restaurante, ele perguntou à jovem garçonete: qual é o seu nome, senhorita? Jane, senhor. Jane, você tem o hábito de orar? Não, senhor. Respondeu rapidamente e seca. Não tenho tempo, mal tenho tempo para comer. Bom, Jane, gostaria de fazer uma troca com você. Espero voltar daqui a 2 meses e quero ensinar a você uma pequena oração. Apenas 3 palavras. Gostaria que você a orasse toda manhã. Não vai tomar tempo, pois você pode fazê-la enquanto estiver se vestindo. Quando eu retornar, se você disser que a fez todos os dias, eu vou te dar esta recompensa. E mostrou-lhe uma nota de $100. $100 naquele tempo valia bem mais do que isso. Mas ele estava criando uma provocação. Ela sacudiu a cabeça: eu vou fazer. Jane disse com resolução: espero que cumpra a sua promessa, senhorita. Pode contar com isso. Sempre cumpro as minhas promessas. Qual é então a sua oração? A oração é essa: Senhor, salva-me. Disse o pregador e com um aperto de mão despediu-se da garçonete. 2 meses depois, o pregador retornou à cidade e foi ao restaurante para jantar. Jane não estava lá e outra garçonete o atendeu. Depois de comer, ele conversou com o dono do lugar e perguntou sobre Jane. Ela começou a frequentar umas reuniões e acabou saindo daqui. Está morando agora na casa do pastor no final desta rua. Ele foi até a casa do pastor, bateu a porta, foi a própria Jane quem abriu. Assim que reconheceu o pregador, estendeu-lhe a mão e disse: é você, meu caro senhor, eu estou tão feliz de revê-lo. Gostaria de agradecer por me ensinar aquela oração. Não quero a recompensa, pois já tenho o suficiente. Deixe-me ver o que você tem agora. Conte-me um pouco sobre o que aconteceu. Logo depois que o senhor viajou, comecei a fazer aquela oração todas as manhãs. Senhor,
salva-me. No início orava de forma descuidada, enquanto me vestia, sem prestar atenção no que dizia. Uma certa manhã, depois de orar, 2 perguntas vieram à minha mente. Por que será que aquele cavalheiro queria que eu orasse essas palavras? O que significa a palavra salvar? Imaginei que a Bíblia pudesse me dizer algo sobre o assunto. Peguei uma emprestada e comecei a ler um pouquinho cada manhã. Li logo um versículo que dizia: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Um outro dia, li: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vi então que eu era uma pecadora e uma pecadora perdida. Fiquei assustada e comecei a orar com severidade, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia de mim, perdoasse os meus pecados, me ensinasse a amá-lo e a servi-lo. Não é que ele ouviu minha oração? Fez tudo isso por mim e muito mais. Estou indescritivelmente feliz. Agradeço ao Senhor por me haver ensinado esta pequena oração. Não entendo, não quero o seu dinheiro. Essa foi a experiência mais feliz da vida de Jane, a qual por toda a eternidade agradecerá a Deus. Nas histórias anteriores, nós consideramos Jane, ou Millie, precisava de uma resposta de Deus, e Deus deu um número para ela. Galber precisava de uma resposta de Deus, e Deus deu. Um catedrático precisava saber que Deus se importa com a sua razão. E agora, Jane, mesmo num negócio, que Deus é o seu? É um Deus que você explica? Você ficou gordo e desprezou o Deus que te criou? E despreza a rocha da sua salvação? Israel aconteceu isto e a igreja tem acontecido isso. Nós não temos a pretensão de convencer ninguém. Eu só quero que você lembre-se de uma coisa. O amor de Deus não é conquistado, é derramado. Não é o que você faz, nem o que você deixa de fazer. É o que Ele fez, que faz toda a diferença. Eu tenho me surpreendido com o amor de Deus para comigo. Eu que sou infiel e indigno. E Ele não muda de opinião a meu respeito. Mesmo porque Ele nunca teve nenhuma ilusão sobre a minha vida. E creio que nessas 3 histórias você pode fazer uma avaliação. No seu dia a dia. Fui visitar um professor da Universidade da UEL, hoje no hospital em estado terminal de câncer. E ele foi um ateu. Ele não cria em Deus. Tinha suas doutrinas maçônicas, mas a fraqueza, o sofrimento, o trouxe a uma posição de vulnerabilidade. Quando eu fui fazer a primeira visita a ele em sua casa, ele disse: eu não tenho opção. A minha estupidez me levou muito longe.
mas o amor de Deus me trouxe para perto. E hoje o estado dele está bem crítico no hospital, mas eu ouvi com os seus lábios dizer: meu Pai do céu, só o Senhor tem tudo para mim. Deus conhece você, conhece suas manhas, conhece suas treitas, conhece sua forma de querer fugir dele, mas se ele tiver com o binóculo dele em cima de você, ele te acha em qualquer lugar onde você for, porque ele é o Deus de toda graça, ele é o Deus que ele não desperdiça a flecha. Quando ele coloca a flecha no seu... Eu sei, eu ia mostrar um negócio para vocês aqui, mas eu vou deixar, não vou mostrar, porque tem algumas pessoas que são do Greenpeace e ficariam escandalizadas. Mas no dia que eu fui, depois de 50 anos, caçar na Argentina, ele que financiava a caçada disse: você quer atirar algumas vezes? Porque eu, quando era jovem, eu fui treinado por meu pai a atirar. Depois de 50 anos, não peguei mais numa arma. E ele disse: você não quer fazer um tiro ao alvo aí, algumas coisas? Eu disse: não, eu quero dar só um tiro. Eu não vou dar mais do que um tiro. Se acertar, acertei. Se não acertar, ficou sem acertar. E nós fomos numa fazenda de caça, fazenda preparada, onde a fazenda vive disto. Não é caça predatória. E lá estava o animal. E apresentaram o meu animal e eu disse: é esse tiro que eu queria ver, como é um tiro do Espírito Santo em cima de um coração. E segurei aquele fuzil, apontei a mira telescópica perfeita e atirei. O meu condutor virou e disse assim: não acertou. Eu digo: acertou, porque o animal correu uns 30 metros. Eu digo: acertou porque eu vi a poeira da pele sair. Ele parou e caiu. Eu não mostro assim porque muita gente já ficou brava comigo porque eu matei mas eu queria acertar bem no seu coração. A bala mais profunda. Que Deus te ama com amor eterno. E que a morte de Jesus Cristo foi a tua morte no Calvário. Para que tu não sejas mais tu mesmo, mas que sejas Cristo vivendo em ti. Não fiques gordo e penses que podes fugir de Deus, porque não podes. Não podes. Não tem jeito. Uma vez alcançado por o amor incondicional de Deus, pode cantar Aleluia de Handel. And ever, forever. Amen. Que Deus nos dê graça a depender dele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900
ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.